Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha a fera aqui comigo, Marco Vasconcelos, sabe muito de Vasco da Gama. Que ano, hein, Marco? Acabou. Sofrimento, né, Wellington? Sofremos juntos? É verdade. Aliás, 22 e 23, né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Complicadíssimos pro Vasco aí. Não, e é engraçado que eu estava lá em Itu naquele jogo. A Batalha de Itu e a Batalha de São Januário. Eu estava atrás do gol do que o pênalti que o Nenê converteu, que o cara fez o pênalti, aquela loucura toda. Eu não quero mais falar aquela frase do Ramon Dias, o Vasco não vai barrar, agora queremos ser campeões, né? Já nem era para ter acontecido isso nesse ano. Eu vou discutir isso com ele agora, porque a principal notícia é a contratação do Alexandre Matos. Eu vi surgir o Alexandre Matos no América, até por causa da minha aproximação com os clubes mineiros, com a Rádio Itatiaia e tudo mais. E é um cara competente, se preparou para o cargo, é ganhador, é vencedor. Então, quero saber a opinião do Marco, fazer um apanhado do que foi feito do ano, mas antes peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, os endereços estão passando aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada e vai chegando, vai dando o joinha, que é importantíssimo para que o YouTube entenda que os nossos vídeos são legais. E comente também, que aí tem a interatividade, aí o YouTube entende que você gosta e que você quer saber mais, quer conversa a respeito do vídeo. Roda a vinheta. Vamos lá então, falar de Alexandre Matos. Eu estou em alguns grupos de vascaínos, você certamente está também. Sim, sim. E ainda há pouco eu vi uma assim, gente, as TVs de São Paulo estão debatendo o Alexandre Matos do Vasco. Olha que legal. Eu vi também agora há pouco, Wellington, alguém comentando que desde o Rodrigo Caetano, talvez seja o diretor de futebol. Embora o Rodrigo Caetano, na primeira passagem pelo Vasco, era ali um pouco desconhecido ainda, porque ele tinha vindo da base do Grêmio, né? Então talvez seja, a gente vai pesquisar aí os anos, esse recorte, mas o diretor executivo de mais nome, de mais peso que o Vasco contrate, né? Porque eu te confesso, eu esperava muito do Paulo Brax. Como você esperava, como os torcedores esperavam, ele teve mais de 100 milhões de reais para investir, pensou numa coisa e depois teve que caminhar para outra. Acho que é aí que está o ponto, né, que prejudicou, que atrapalhou o Vasco e também o próprio Paulo Brax. Porque era um cara bem intencionado, pelo que a gente conhece, um cara inteligente, um cara estudioso. Preparado, mas talvez para aquele momento, o primeiro do Vasco nessa SAF, a volta à Série A, não fosse o cara tão indicado para suportar a pressão que existiria naturalmente. Porque acho que ele imaginava, e o pessoal também do Vasco, que, óbvio, não seria esse sofrimento todo. Claro que ninguém imaginava que o Vasco já entrasse no Brasileirão, Copa do Brasil, Carioca, ganhando tudo, ficando na parte de cima da tabela, mas pelo menos ali no meio sem muita pressão. A gente fez um vídeo sobre isso e a gente falava no início. Não, o Vasco ficando entre oitavo e 11º tá ótimo. Pela circunstância, pelo momento, né, de retorno, pelo início ainda de um processo de clube e empresa, mas acho que talvez o Brax não fosse, agora dá pra gente cravar, não era o cara mais indicado para esse momento de recuperação do Vasco, de retorno à Série A, assim como o Maurício Barbieri, que eu também fui bem a favor no início. Também. Achava um cara extremamente moderno, acho ainda, né? Um cara também estudioso, também com novas ideias. Tinha feito um bom trabalho no Bragantino. Bom trabalho no Bragantino, mas também não conseguiu suportar ali aquele instante em que o Vasco perdeu 1, 2, 3 jogos e o primeiro turno foi aquele desastre que a gente viu, né? O Alexandre Matos, ele começa no América, vai para o Cruzeiro é bicampeão brasileiro, né? Tem ali o melhor jogador do campeonato, que é o Everton Ribeiro. Aí depois ele passa pelo Atlético, no Palmeiras ele traz o Dudu, que é uma das grandes contratações, foi para os Estados Unidos também, se preparou e veio para o Atlético Paranaense. Esteve naquele Cruzeiro já caído lá, né? Saiu daquele Cruzeiro caído,
E acabou trazendo até o Vitor Roque, ou levando o Vitor Roque para o Atlético Paranaense, que acabou sendo a maior venda da história do Atlético para o Barcelona. Eu vi hoje em alguma postagem, acho que foi do próprio Alexandre Matos, um comentário do Alexandro, ex-atacante do Vasco, que trabalhou com ele no Palmeiras. Sim. Então esse é o melhor, alguma coisa nesse sentido. Então ele tem um reconhecimento muito grande no meio do futebol, é um cara extremamente experiente, extremamente acostumado à pressão, a clube grande, diferentemente do que a gente falou aqui do Paulo Brax. Então acho que é uma boa escolha por parte do Vasco para essa sequência de projeto com ambições maiores, como deseja o torcedor e como deseja o treinador. Porque quando chegou a SAF, né, a gente até brincava, fazia trocadilho, agora é Vasco da grana, né? Aí todo mundo achou que ia montar um time para brigar por títulos e tudo. E a primeira decepção já foi a Copa do Brasil, saindo em casa, dentro de São Januário, para o ABC. O Campeonato Carioca mais ou menos, e aí veio o Campeonato Brasileiro, e foi aquele primeiro turno, talvez o pior primeiro turno de um time grande na história da Série A. Foi muito ruim. E ali acho que já era o exemplo nesse jogo com o ABC, que o grupo não estava preparado para o momento, para suportar a pressão, o treinador não estava preparado, porque no primeiro momento de instabilidade, o Vasco não conseguiu lidar com a situação e vencer pelo menos aquele jogo do ABC, seja no tempo normal, nos pênaltis, porque teve chance para isso. Então acho que depois ali já mostrava que no Campeonato Brasileiro, porque a gente até comentava, né, Wellington, em vários jogos, aliás, nos 2, 3 primeiros jogos, o Vasco foi muito bem com o Barbieri no Brasileiro. E depois, em vários jogos, o time jogava bem. Até um momento, e aí não conseguia suportar, se desequilibrava, levava gol no final e perdia os jogos. Né? Parecia esse Botafogo do final do campeonato, meio bloqueado. Né? Fortaleza foi assim, São Paulo foi assim, eu lembro muito desse jogo. Inter foi assim, né? O Vasco poderia ter empatado o jogo. O Goiás dentro de casa. Dentro de casa também é o maior exemplo dessa questão de não suportar a pressão. Veja que agora, no segundo turno, né, o Vasco também venceu os jogos no finalzinho, com sofrimento, contra times que estavam lá embaixo. O próprio América Mineiro nas 2 vezes. Mas soube vencer. Né, conseguiu, né, com o grupo que tinha... Buscou força, né? Isso aí, buscou força de algum lugar. Mas há exemplos também contrários. O Corinthians foi um caso assim. O Vasco não teve ali o controle emocional e tático suficiente para ganhar o jogo e, de repente, até ganhar um ponto. E do Goiás, lá em Goiânia? Também, no finalzinho, né? O Verrete é expulso e na sequência toma o gol de empate. E em casa, a prova disso é que no primeiro turno esse elenco, assim, vamos dizer, despreparado um pouco para essa pressão de Vasco e o Barbieri, no primeiro turno em casa o Vasco perdeu para o Santos, perdeu para o Bahia e perdeu para o Goiás. Então... Eu vi um comentário que o Vasco tem que montar uma grande espinha dorsal. Eu acho que ele já tem, né? O Léo é escolhido o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, com merecimento e com muitas críticas no início do torcedor do Vasco, que queria o Ivan como titular. Você lembra disso? Lembro bem. O Medel e o Maicon, que fica sem contrato, deram conta do recado. Foi a melhor dupla de zaga. Foi bem. Ainda tem o Léo, o zagueiro, que também é um bom jogador. Sim, muito bom. O Vasco tem... por isso que eu achava que era muito importante essa permanência, óbvio, né? Sempre é, mas achava que assim, a perspectiva futura do futuro era muito boa para o Vasco, porque ficando com essa base, né, e com essa comissão técnica, acho que tem tudo para crescer muito e aí sim pensar em algo maior a partir do ano que vem. Zé Gabriel, para você, é um titular, é um grande reserva, ele que é um achado do Ramon? Eu acho que é um jogador que pode seguir no elenco, até porque foi muito bem com o treinador, mas para ser titular absoluto, acho que ele não aguenta, não suporta uma temporada inteira não. Prova disso é que nesse finalzinho o Ramon Dias já começou a tirá-lo um pouco, né? Acho que o Vasco tem que achar um cara ali para aquela função para assumir a camisa 5. E ele ser uma outra opção. E mais, o Jair começou bem, caiu, no final já subiu. Jogando em outra função, né? Mais ou menos nessa função do Zé Gabriel. Acho que é um jogador que vai ser útil também, assim como foi nessa temporada. Experiente, consegue aguentar, consegue suportar pressão. Então acho que ele pode ser usado. Gol decisivo contra o América. Fez gols importantes. Fez gol de pênalti contra o Cuiabá, lembra? Também. Jogou no estádio Luz Brasileiro. Sim, fechado. Ali num momento terrível do Vasco, sem treinador, né, sem público, e ele pegou a bola, assumiu a responsabilidade e fez o gol de pênalti. Uma vitória que foi muito importante também ali.
você vai. Aí Paulinho, né? Acho que dispensa comentário. Paê dispensa comentário. Melhor preparado, né? Fisicamente, com a pré-temporada. Sim, agora. E o Serginho falou pra gente lá depois do jogo. Agora nós vamos. O Serginho e o Paulinho. Agora a gente vai fazer pré-temporada. Eles chegaram com o campeonato rolando, né? Na segunda janela. E o Verratti tem que ficar. Tem contrato, né? Embora seja um jogador que tenha chamado a atenção agora de muita gente, pouca gente conhecia o Verratti, mas também é um cara importante, né, que sabe fazer gol, que é experiente, que é cascudo, que conseguiu incorporar ali no grupo. O Vasco tem uma boa base, uma boa espinha dorsal. Acho que o Alexandre Matos chega com um trabalho assim específico. São contratações, talvez para o time titular, umas 3 ou 4 grandes contratações, e aí ele vai fazer já de cara um grande time para o ano que vem. Eu estou de férias na Tupi, então o Marco está fazendo minhas férias na Super Rádio Tupi. Aí o Alexandre Matos vai te ligar. Ô Marco, me ajuda aqui. Você falou na Tupi que precisa de uns 3 ou 4 nomes. Quais as posições? Quais as posições? Lateral. Eu contrataria um... Não, o lateral, se o Paulo Henrique continuar, acho que nem precisa para o passe dele não está fixado pelo Atlético, e tem outros times interessados. Eu tentaria comprá-lo, já seria uma primeira ação. Tentaria permanecer com o Paulo Henrique. Para a esquerda, de repente, traria uma outra opção ao Piton. Contrataria um zagueiro para jogar ao lado do Medel para ser titular. Acho que Maicon e Léo podem seguir, mas não como titular. E traria um camisa 5, um bom volante. E um jogador de lado de campo, assim, que faça diferença. Um atacante estilo Paulinho no Atlético Mineiro. Um cara que faz a diferença para jogar junto com o Verratti. Aí eu acho que o Vasco faria com o Paê, mais esse atacante, o Verratti, o Paulinho no meio campo, esse volante que a gente sugeriu aí de contratar. E aí tem outras opções. Tem Jair, tem Marlon Gomes, Piton, Paulo Henrique, mais um zagueiro ao lado do Medel, Léo Jardim. O PEC, né? O PEC, se continuar por muito tempo, que eu acho difícil, né? Agora, para a gente terminar, Marco, o Vasco tem 2 peças que podem ser de boas negociações, principalmente com o futebol argentino. 2 argentinos, que eu esperava muito deles e eles não aconteceram. Emanuel Capasso e o Luco Orediano. Eu acho que o Orediano, infelizmente, né, Wellington, no momento em que ele teve a primeira grande aparição, estreou pelo Vasco, que foi contra o Cuiabá, ele teve aquele problema de fratura. E aí, polêmica, né? Decidiu engessar, o Vasco não queria e tudo mais. Mas eu acho que é um cara que pode, assim, você trazendo um atacante experiente e tecnicamente acima da média para jogar junto com o Verratti, tendo o Peck, tendo o Rossi, que também é um cara já mais cascudo. Eu acho que o Orediano, no elenco, não é de todo ruim. Eu acho que pode agregar, sem essa responsabilidade, coisa que ele teve, porque o Vasco contratou pouco para essa posição, né? No início da temporada, praticamente só o Orediano e o Pedro Raul, então ficou muita responsabilidade em cima dele. Acho que o Capasso não, o Capasso o Vasco deveria tentar emprestar alguma coisa nesse sentido. O Luco Orediano, ele teve uma dificuldade muito grande de adaptação, principalmente ao idioma. Foi o que me falaram dentro do Vasco da Gama. E você tem uma outra coisa que o pessoal me chamava a atenção. Onde estava o Medel, estava o Capasso, estava o Orediano, quem mais? Estavam os gringos. Né? Sebastião. Eles sempre tiram fotos, né? Puma. Juntos, o Puma. Inclusive no jogo depois do jogo com o Bragantino, teve a foto dos gringos. O Orediano estava, porque ele foi lá para acompanhar. Acho que realmente é isso. É um cara introvertido, né? Um jogador muito novo ainda, sabe pela primeira vez da Argentina. O Capasso já é um pouco mais rodado do que o Orediano, né? Me parece um pouco mais extrovertido. Então acho que essa dificuldade é normal, assim como foi o Paê, um cara de 36 anos, super vitorioso, com muita experiência no futebol, mesmo assim teve dificuldade de adaptação de língua. Claro que é muito mais difícil, né, para ele, um francês aqui no Brasil, do que o Orediano, principalmente porque tem outros argentinos no elenco, tem chileno, tem tudo mais. O Paê não tem nenhum francês ali. E quem é o intérprete dele é o Léo Jardim. O Jardim e o Robson Bambu, né, que fizeram, né? Bem. Agora, ele se apaixonou, minha gente, pelo arroz, feijão e farofa. Quem? O Paê. O Paê? Ele adora... Quem não se apaixona, né? Nossa Senhora. Deu fome? Deu. Deu fome. Por falar nisso. Deixa eu te agradecer, você está cheio de coisas para fazer. Eu vim correndo aqui porque eu queria a sua opinião, porque é muito importante, cara que conhece demais de Vasco da Gama, a gente troca muita figurinha.
e desejar ao meu amigo Alexandre Matos muito boa sorte à frente do Vasco da Gama e que em dezembro do ano que vem estejamos juntos novamente fazendo um baita vídeo de um baita momento do Vasco. Outra coisa completamente diferente, né? Pensando em, de repente, Libertadores no ano seguinte. Tomara que sim. Vamos torcer para isso, né, Wellington? Valeu, obrigado. Obrigado. Gente, valeu. Se inscreve aí no nosso canal. Comenta aí, o que você achou da nossa opinião aqui, desses caras que a gente falou. Você tira alguém, você vende alguém, você compra alguém. Esse momento é isso. A gente não tem dinheiro mesmo, é eles que vão comprar, que vão pagar, né? Torcedor pode tudo, tem licença poética. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer e o seu comentário é importantíssimo para o YouTube entender que o nosso trabalho é legal. Muito obrigado, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Marco Vasconcelos e o Wellington Campos.